Nessa noite eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos gratos a Deus, estou muito grata ao Senhor por estar aqui uma vez mais. Já estive algumas vezes com as irmãs, em alguns trabalhos, e agora nós estamos aqui juntamente com todos os irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Alessandro, pastor dessa congregação, nosso amigo, juntamente com a sua esposa, missionária Érica, que tem sido uma bênção nas nossas vidas e certamente também na vida de vocês. Se na minha, na do meu esposo já são, imagina na de vocês, que estão aqui sempre presentes. Então, que Deus a cada dia possa abençoá-los. E assim, irmãos, sempre eu digo, quando a gente recebe uma oportunidade como essa, a gente treme porque a gente sabe que nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E se não fosse Ele, não sairia nada. Não sairia nada. Se fosse apenas um preparo humano, não sairia o que a igreja precisa ouvir. Seriam apenas meras palavras. Mas o que faz a diferença na vida de um homem, de uma mulher de Deus, é o tesouro que habita nesse vaso frágil de barro, que é o Espírito Santo. E nós estamos aqui nessa noite com temor e tremor e acreditando que o Senhor está presente nessa igreja e que vai falar conosco, porque Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. E eu convido aos irmãos para abrirem suas Bíblias em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo de número 1. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, apenas o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Diga assim: é necessário perseverar na proclamação do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos trabalhando uma temática, abordamos alguns temas a cada bimestre. Cada bimestre, esse ano, a gente está abordando um tema e nós trabalhamos nas congregações dos polos. Lá nós identificamos assim, como trabalhos por polo. Então, cada polo é composto por, muitas vezes, a depender do setor, do tamanho do setor, 2, 3 ou mais congregações. Então, nós trabalhamos no primeiro bimestre o tema do discipulado. Iniciamos pelo discipulado porque veio uma equipe do Promif esse ano, início do ano, em janeiro. 40 jovens, foi, meu bem? Lembra aí? Foram 50, 50 jovens que estiveram ali pregando a palavra do Senhor. E foram muitas almas, muitos frutos para a glória de Deus. E nós entendemos que as almas, elas precisam de um cuidado especial, do acolhimento, do discipulado. E para isso a igreja precisa também ser treinada. E é bíblico isso, A gente vê que Paulo, onde ele andou, ele fez a obra do Senhor, ele também teve esse cuidado, essa preocupação de visitar os novos convertidos e estar ali trabalhando intensamente para que assim pudessem dar frutos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós iniciamos essa primeira etapa no primeiro bimestre e agora no segundo bimestre nós estamos trabalhando sobre as contribuições missionárias, que também é necessária, é uma forma de proclamar o Evangelho. Se nós formos ler todo esse livro, essa carta, melhor dizendo, de Paulo aos Filipenses, nós iremos entender que a proclamação do Evangelho ela não se limita em apenas verbalizar, evangelizar uma alma, mas ela está também contida nas aflições, nas participações, nas contribuições missionárias. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro bimestre, nós estaremos trabalhando sobre a temática de levar o Evangelho para as pessoas e já na prática, teoria e prática. E aí os irmãos, no caso o irmão Lucas, juntamente com o irmão Antônio, que estão também sob a liderança deste trabalho de missões aqui, fiquem à vontade para continuar essa temática ou aquilo que Deus colocar no coração do pastor Alessandro para que eles trabalhem. Mas o que eu quero dizer é que há uma grande necessidade de nós
trabalharmos temáticas com a igreja, porque assim a igreja vai se despertando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Aleluia. Louvar a Deus pela vida do irmão Lucas também, né, juntamente com o irmão Antônio, que Deus continue abençoando. Meus irmãos, nessa noite, eu quero falar para os irmãos sobre uma igreja, a igreja de Filipos, uma igreja missionária. Uma igreja que ela completou esta missão. A obra missionária ela tem algumas etapas. E a gente sabe que em algumas etapas, muitas vezes, não há uma perseverança. Mas nós lemos um texto aqui nessa noite sobre a necessidade de nós perseverarmos. A motivação de Paulo ao escrever essa carta, ele teve algumas motivações, mas antes de falar sobre as motivações de Paulo ao escrever essa carta, eu queria falar um pouco para os irmãos a origem dessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim nessa noite, a origem da igreja é no sofrimento. Mas o Senhor dá vitória. Aleluia. Se você for olhar para a palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver um homem de Deus sendo chamado sob a visão de Deus. Literalmente, ele teve uma visão para esta cidade. Diz a palavra de Deus que estava ali Paulo e Silas, que era o seu companheiro, e eles intentavam ir naquele momento para a Ásia, mas o Espírito Santo impediu dele ir para alguns lugares que eles planejaram, porque muitas vezes é assim. O Espírito Santo, ele muda a rota e nós precisamos estar ligados nele, aleluia, para compreender o que ele tem para as nossas vidas. E naquele momento, diz a palavra de Deus, que eles tiveram uma visão. Paulo teve uma visão que o homem se apresentou para ele e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. Havia, meus irmãos, do outro lado, ali na Macedônia, a Europa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vidas que estavam clamando por salvação. E o interessante é que quando nós aceitamos, aleluia, ouvimos a voz do Espírito Santo, nós deixemos também nós sermos dirigidos por Ele. Ele não quer que apenas nós venhamos ouvir a sua voz e resistir à voz dele. A palavra do Senhor disse, hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. A gente aplica geralmente para as pessoas amigas, mas isso também vem para nós. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco e nosso coração fica cerrado para a voz dele. Mas nessa noite nós iremos compreender que há resultado, aleluia, quando nós abrimos o coração para ouvir a voz do amado, Alaiaçu, me canta, Rimandarraçou, a voz do Espírito Santo. Quem está ligado aqui nessa noite, diga assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus é fiel. E eles não pensaram duas vezes, a palavra do Senhor diz que ele entendeu que o Espírito Santo, diz claramente assim, que ele entendeu que o Espírito Santo estava direcionando ele para aquele lugar, para a Macedônia. E ali eles foram. E a palavra do Senhor inicia dizendo a chegada deles a Filipos. Filipos era... Que cidade era Filipos? Não era qualquer cidade. Era uma cidade que ficava próximo de um porto. Era uma cidade muito rica. Há muitos anos havia ali o histórico dessa cidade, que ela era rica em minério, em ouro. E nessa época, também ela era uma cidade muito conhecida ali por estar perto do rio de Neópolis. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, adore que há uma barreira, uma guerra, mas em nome de Jesus, essa batalha será travada. E o Senhor vai vencer por ti. Ele tem vitória para nós nessa noite. Você entende que você também entra em batalha quando o inimigo tenta impedir a sua adoração, ele tenta te distrair para não ouvir a voz do Senhor. Mas o Senhor está aqui para te dizer que nessa noite ele vai levantá-la, mandacaia sou, homens e mulheres, vai vocacionar para a sua obra missionária, porque ele tem um projeto grande para esta igreja e nada pode barrar. Tchai me negaçu.
Não irá barrar o propósito de Deus para esta igreja. Nada vai parar ela. Assim como não pararam, não conseguiram parar a igreja de Filipos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Grande e poderoso é o nome do nosso Deus. E ali estava este homem de Deus, diz a palavra de Deus, que ele se direcionou em oração para um lugar, era um sábado, e ele se direcionou para a oração, e ali ele encontrou algumas mulheres que estavam à beira daquele rio naquele sábado. E o que aconteceu ali? Ele já iniciou pregando, e ali tinha uma mulher chamada Lídia, que a Bíblia diz que ela abriu o coração para acolher a palavra. E é maravilhoso quando isso acontece. Quando alguém abre o coração para receber a palavra de Deus, aleluia. O Senhor, Ele trabalha, Ele peleja, aleluia. Ali estava a primeira mulher, a primeira alma, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que faria a diferença. Uma mulher hospitaleira, lá me anda, caia, um projeto de Deus, aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, porque Ele está aqui. Alá me anda, cai. O homem natural não entende, mas o homem espiritual, ele tudo entende e discerne muito bem. Aleluia, manda raias tu. Eremanchu de caia Síria. Nebanagastu. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para operar. E ela levou ali a notícia para a sua família e disse também para Paulo, para Silas, se eles achassem ela digna de receber na sua casa, que os irmãos ficassem à vontade. E assim ela constrangeu os homens de Deus, e eles ali ficaram por muitos dias, louvado seja o nome do Senhor. E o propósito de Deus não parou. Diz a palavra de Deus que logo mais adiante, eles estavam também indo à oração. Irmãos, há um mistério muito grande quando nós nos envolvemos em oração. Eles eram homens íntegros que buscavam a Deus de verdade. Assim como a Bíblia descreve Timóteo, que era um homem sincero, piedoso, que tinha compaixão de verdade dos irmãos. Isso é o que? Sinceridade. E Paulo, ele buscava a Deus assim, com sinceridade, em oração ao Senhor. E todos aqueles que buscam a Deus com sinceridade, de verdade mesmo, irmãos, sem hipocrisia. Reichu, Ramandacai, o Senhor faz obra grande. Ele faz coisa grande. Ai, me negaçu, Remanchu e decai. Ai, me negaçou. Você crê que Deus quer fazer algo grande na tua vida? Então seja você diante de Deus. Seja você mesmo diante do Senhor. Abra o coração para Ele em verdade. O Senhor abre esse parêntese, eu não sei porquê, mas o Senhor sabe que nós precisamos ser nós mesmos diante de Deus. Senhor, eu sou quem Tu estás vendo. Eu sou assim, eu sou falho. Transforma-me, se precisa ser transformado. Faz algo diferente, se precisa ser feito. Mas eu quero ser usado em Tuas mãos. Aleluia. Quando nós nos colocamos na presença de Deus de verdade, aleluia, o Senhor, Ele opera milagres, aleluia. E a palavra do Senhor diz, entre linhas, que aquele homem, ele tinha um dom de discernimento. Sabe por quê? Porque ele viu uma mulher que ela estava dizendo, verdadeiramente esse homem é filho do Deus Altíssimo. E sabe o que aconteceu? Paulo repreendeu, porque era um espírito maligno que habitava naquela jovem. Primeiro nós vimos que em Lídia, uma empresária, mas o Deus dos empresários é o Deus dos escravos também, ô glória. Aleluia! Ô Deus grande, aleluia, Tu és fiel, Senhor. O Senhor cuidou daquela mulher, mas estava ali uma escrava. E Deus olha para a necessidade das almas, do jeito que elas são. O Senhor, Ele olha. Aquela visão, aquela mulher estava naquela visão de Deus, quando aquele homem se apresentou e disse, passa a Macedônia e ajuda-me. Era uma escrava, clamando por salvação. Quantas vidas estão lá fora clamando pelo teu id, pelo meu id? Estão precisando de uma força sua. Dessa força que você tem para servir a Deus, que não te para, que não te barra, dessa perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando, meus irmãos, a palavra do Senhor.
esta mulher foi liberta, mas houve ali, iniciou-se uma grande perseguição, porque todas as vezes que nós fazemos uma grande obra para Deus, o inimigo ele tenta nos barrar. Todas as vezes que nós nos colocamos na presença de Deus para fazer algo para Deus, para o louvor dele, o inimigo tenta barrar o propósito. Mas uma coisa é certa, como diz na palavra do Senhor, importa nós obedecermos a Deus e não a homens. E quando nós estamos na presença de Deus, nada pode barrar o plano e o projeto de Deus. Aquele homem não temeu aos homens, mas ele continuou servindo e adorando ao Senhor. E por isso o prenderam, o lançaram na prisão. E quando os lançaram na prisão, mesmo assim ele continuou adorando. A perseguição estava grande, mas ele continuou adorando. E lá dentro da prisão, porque onde nós vamos é um campo missionário. Diga assim, onde eu vou, tem um campo missionário. Muitas pessoas imaginam que nós precisamos ir fora do Brasil para cumprir um grande projeto de Deus. Mas muitas vezes o grande projeto está no nosso lar, está no nosso trabalho, onde quer que nós andamos, nas ruas, no comércio, quando você vai comprar alguma coisa. Sempre o Senhor permite oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, diz a palavra de Deus que esses homens estavam adorando ao Senhor. E ali as portas do cárcere se abriu. E ali estava um servidor público com uma grande necessidade de alma, que era o carcereiro. Ele servia aos romanos, povo muito cruel. E as portas do cárcere se abriram. Grande e poderoso é o Senhor. Porque havia ali o sobrenatural de Deus. Quando há o sobrenatural de Deus, irmãos, não tem quem não reconheça, porque o ambiente muda, tudo muda, a atmosfera muda. O Senhor operou naquele lugar. E aquele homem, ele entendeu que ali havia algo diferente, mas ao mesmo tempo veio o sentimento de culpa, o sentimento de remorso. Meu Deus, e agora? O que o meu Senhor vai dizer de mim? Eu estou conjecturando. Todos os presos estão aí soltos e agora? Aí Paulo disse, não te faça nenhum mal, porque ele queria se suicidar. Naquele momento ele puxou a espada para se suicidar. Mas o Senhor repreende o espírito do suicídio. Quando ele tem um projeto na vida de alguém, até livramento de morte ele dá, porque ele é poderoso. Quantos aqui já receberam livramentos da parte do Senhor? Ele é um Deus que livra, ele te livrou de acidentes. Ele te trouxe, Alaiaçu, para a sua presença, pela misericórdia dele. Nós todos estávamos destinados à morte, mas o Senhor nos pegou, nos resgatou, nos transformou para anunciarmos as suas virtudes. E agora já não tinha somente uma pessoa servindo a Deus, mas tinham várias. Veio também ali, nasceu a igreja de Tessalônica, mesmo embaixo de muita perseguição, porque depois que Paulo foi solto ali da prisão, não parou a perseguição. A igreja de Tessalônica simplesmente expulsou ele da cidade. Foi com essas palavras mesmo, expulsou ele. E ainda aqueles que ajudaram ele, como Jasson, que era um homem de Deus, diz a palavra do Senhor. Eles entraram na casa do homem de Deus e disse, olha esse povo aí que aterrorizou o mundo com essa mensagem, desobedecendo, indo contra as leis de César, está aqui agora para nos atormentar. Mas não era uma tormenta, irmãos, era o que? Era o evangelho, era o poder de Deus, aleluia. Era o poder de Deus. Quando o poder de Deus entra numa cidade, ela nunca mais é a mesma. Foi isso que aconteceu. Filipos nunca mais foi a mesma cidade. Tessalônica nunca mais foi a mesma cidade. Bereia nunca mais foi a mesma cidade. Por quê? Porque o Espírito de Deus operou ali. Aquelas pessoas foram transformadas. E depois, irmãos, de muito tempo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Paulo, ele já tinha sido por várias vezes preso. E agora ele estava preso em Roma. Mas eu louvo a Deus que a mensagem, mesmo quando o homem de Deus, a mulher de Deus está sobre as grades, se o Senhor quiser cumprir o propósito, ele cumpre. Porque a mensagem é dele. Ele disse, a palavra não está presa, ela tem liberdade.
Ai, me digas tu. Rei me andacaiaçu. O sentimento pela obra missionária deve existir em nossos corações. Porque foi através de dores que essa igreja foi gerada. Através de muitas dores, muitos sofrimentos, igreja. E eu quero registrar para vocês aqui uma das características de uma igreja missionária. É o sofrimento. Parece um contraste hoje para o evangelho que estão anunciando aí. Mas é exatamente isso. O evangelho é sofrimento. Se preocupe quando tudo está indo muito bem, viu? Porque o comodismo está batendo aí. E é uma dificuldade, é uma barreira para que tu não avances nesta obra, para que tu esfrie. O Senhor, Ele quer trazer o fervor espiritual para a sua vida, para as nossas vidas. Mas é necessário passar pelo moinho, muitas vezes, do Senhor. E é no moinho, é no sofrimento que o Senhor vai te produzir experiências incríveis. Experiências sobrenaturais. Não há nada melhor do que você ter convicção de fé, como esta igreja tinha. Como Paulo tinha, que era um enviado pelo Senhor. E Deus, Ele quer trazer isso. E eu quero deixar registrado essa marca, uma delas que é o sofrimento. E a outra marca que eu quero deixar registrada, irmãos, que a igreja, que de fato é uma igreja missionária, ela cuida de um missionário também. Diga assim, a igreja que é missionária, ela cuida do missionário. Oh, glória! E eu quero falar dentro disso, dos propósitos que eu falei para vocês desta carta. Paulo escreveu esta carta com alguns propósitos, mas o principal dele foi de gratidão a Deus pelas ofertas que essa igreja, pelas contribuições que esta igreja, como disse bem ele no versículo 5, desde o início. Desde o início. Se você for olhar no capítulo 4, não me recordo se é o versículo 10 desse mesmo capítulo, ele vai agradecer claramente sobre as contribuições e diz que não foi só uma ou duas vezes que eles contribuíram. Inclusive, lá na igreja de Tessalônica, quando ele ainda estava lá, ele já recebia contribuições. E aí ele foi para Roma, para a perseguição, para a luta, e essa igreja nunca esqueceu do missionário Paulo, que esteve um dia lá sofrendo com eles. Isso é o que, igreja? Isso é gratidão. A igreja que ela não contribui com a obra missionária é uma igreja ingrata. Me perdoe em alguma coisa, irmãos, mas é esta a palavra. Se nós não contribuirmos com a obra missionária, nós seremos ingratos. Primeiro com Deus, segundo com o missionário. Porque o missionário, irmãos, ele passa muitas dificuldades. E nós estamos vendo aqui as dificuldades de um autêntico missionário. Estou falando de um autêntico missionário, que foi Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos propósitos, como eu disse, foi de agradecimento, de gratidão. E essa oferta, ela foi enviada através de um homem, mensageiro de Deus, que não foi qualquer homem também, porque as coisas de Deus é muito organizada, foi um homem chamado Epafrodito, que era um homem descrito por Paulo como um homem sofredor pela causa do evangelho. Inclusive, a Bíblia registra que ele quase morreu nessa viagem. E eu entendo assim, irmãos, como tinha sentimento nessa igreja, nesses homens de Deus. Eu analisando um dos versículos que ele diz que ele estava muito preocupado, Epafrodito estava muito preocupado porque os irmãos ficaram sabendo que ele estava sofrendo, que ele quase tinha morrido. A preocupação dele era tão grande porque ele não queria trazer sofrimento para os irmãos no sentido por ele. Tudo era para Deus, se os irmãos sofressem, mas para Deus, tudo para o louvor do Senhor. E Paulo disse, olha, meus irmãos, cuidem bem desses homens, porque eles são dignos. Citou Timóteo, elogiou ele. Irmãos, e aí ele levou essa oferta, louvado seja o nome do Senhor, para Paulo. E Paulo estava ali muito grato. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por esta oferta. Teve outros motivos, porque a igreja, uma igreja missionária, ela também não é perfeita. Diga assim, uma igreja missionária, ela também não é perfeita.
E ele tratou vários problemas lá, como falta de comunhão e muitas outras coisas, meus irmãos, os falsos mestres. Mas uma coisa é certa, meus irmãos, essa igreja, ela perseverou. Mesmo em meio ao sofrimento do homem de Deus, ela perseverou. E nós também precisamos perseverar. E eu quero dizer, abrir aqui nossos corações para vocês e dizer que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos no sentido de mantimento à obra missionária. E nós fazemos aqui um apelo, nos ajudem, em nome de Jesus. Nos ajudem em oração. Primeiro, nos ajudem em oração, porque nós precisamos. Os companheiros são poucos e nós também queremos contar com vocês. Amém? Eu falo isso, irmãos, de forma sincera. Não adianta eu vir aqui dizer para os irmãos, está tudo bem, porque muitas vezes é difícil. Muito difícil. Então, que nós tenhamos o sentimento por esta obra, porque ela é do Senhor, não é nossa. Ela é do Senhor. E nessa noite eu creio que já tem pessoas que fazem isso, que já contribuem, que já fazem, mas tem pessoas que ainda não fazem. E é com essas pessoas que o Senhor está falando. E para você que já faz, o Senhor diz persevera. A palavra hoje foi também sobre perseverança. Persevera. Não vai ser fácil você perseverar. Muitas vezes, quanto mais você se aproxima do projeto missionário, você vai ver que vai vir lutas, mas vai vir surpresas de Deus, vai vir milagres, porque Deus proporciona milagres para aqueles que se envolvem com o projeto missionário. Fiquemos de pé nessa noite. Passei do horário uns minutinhos, e eu quero pedir, com a permissão do pastor Alessandro, para vir aqui à frente, só pessoas que querem se comprometer e se envolver de verdade com a obra missionária. Se você tem em seu coração uma chama, o desejo de contribuir, de fazer, mas que nesse momento você se sente limitado para isso, você virá aqui à frente e com certeza Deus vai te dar oportunidade, vai te dar condições para você contribuir, vai te dar condições espirituais para você ir também. Aí porque não se resume a proclamação do Evangelho apenas no contribuir e no orar. Também é no ir. O principal é no ir. E Deus conta com essas pessoas. E tem pessoas aqui que têm chamado, que ainda nem sabem que tem, mas o Senhor já escolheu, já projetou. E é você mesmo. Rei me diga suri andai asu. Se não for você, quem será? Se não for agora, quando? Está chegando o fim, meus irmãos. A cada dia se aproxima. E nós precisamos cumprir este chamado. Aleluia. Vamos orar nessa noite. Tem uma irmã aqui à frente, que ela quer se comprometer de verdade, aleluia, com a obra missionária. E ela está dizendo, eis-me aqui, Senhor. E nós estaremos orando por ela e orando também por você. Para que Deus te ajude. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, Senhor, nós estamos gratos, Senhor, a ti por tudo quanto o Senhor tem operado. Por tudo quanto o Senhor tem feito, meu Pai, nas nossas vidas e na vida da tua igreja. Está aqui a tua filha, Senhor, que deseja de fato, Pai, fazer este compromisso, contribuindo, seja, não sei como, Senhor, mas tu sabe o coração dela. Espírito Santo de Deus, dá força à tua filha, dá graça a ela, sustenta, meu Pai, na tua presença. Deus, eu te apresento a tua igreja amada que aqui está, Senhor. Senhor, foi tu que projetou cada vida que aqui está, Senhor. E eu creio, meu Deus, que esta igreja é uma igreja missionária no teu projeto. Lá em Midiga Sul, vai quebrando as barreiras nessa noite, Senhor. Vai tirando os embaraços, sim. Ai, te mandai. Naim Midiga Sul. Nereitui devastu, ai me negastu, ai me sou. O teu filho que está sob a responsabilidade desta igreja,
juntamente com a tua serva, missionária Érica, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Pai. Fortalece, meu Deus, os teus filhos, Senhor. Que nada, Senhor, venha parar este projeto que é do Senhor. O Senhor já disse, é teu projeto. Como esta igreja nasceu, só eles dois sabem. Ai, Tchomana. Lá em Minegaçu. Deus da glória, ajuda, Senhor Deus, a concluírem, Pai, o plano, o projeto aqui deste lugar. Tu sabe por quanto tempo, Pai. Então, Senhor Deus, ajuda os teus filhos em tudo. Oh Deus da glória, assim, meu Pai, nós te pedimos por toda a tua igreja, Senhor. Consola da graça, em nome de Jesus, Senhor. E como Paulo disse àquela igreja, Senhor, que eles se alegrem em Ti, Senhor, e outra vez se alegrem em Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória.